Jesus, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, no versículo 13. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para a aldeia que distava de Jerusalém, 70 estádios, cujo nome era Emaús. Obrigado. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrina em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que diziam a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora, sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele disse: honestos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram-se à aldeia para onde iam. E ele fez com que iam para mais longe. Eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já dizia: declinou-se o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e deu-lhe. E abriram-se os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram-lhes um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração pelo caminho quando falava e quando nos abria a escritura? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e o acharam congregado os 11 e os que estavam com eles. Amém? Louvado seja o Senhor por essa palavra. Amados, quando o pastor Everton me fez esse convite, esse foi o primeiro texto que veio ao meu coração para mim ministrar ele aos irmãos. E esse texto dos dois discípulos ao caminho de Emaús, eles trazem algumas lições para as nossas vidas, a quais nós vamos meditar nessa noite. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração, assim como o Espírito Santo falou ao meu coração através das Escrituras. Quando nós nos deparamos com este texto, algo que vai me chamar a atenção é no versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia. Nesse capítulo, já no final do Evangelho de Lucas, Jesus já havia sido crucificado e havia ressuscitado. Só que ele só havia aparecido a algumas mulheres. E esses discípulos que aqui estão,
que fazem parte dos 70 discípulos, estavam dispersos. Então o Senhor se manifesta até eles, para os reagrupar, para os reorientar na sua chamada. Só que o que me chama a atenção é que, como diz o texto, eis que iam no mesmo dia 2 deles para uma aldeia. Esses discípulos que ouviram de Jesus, que viram de Jesus, que participaram dos milagres de Jesus, eles estavam praticando um princípio. E é muito bom quando a gente pratica princípio, irmão. Se você é um cristão que pratica um princípio, isso significa que você amadureceu na fé e tem entendido o que é o Evangelho. Por exemplo, o Rony, que me antecedeu aqui, ele explicou que o princípio do dízimo e das ofertas não é para nós comprarmos uma bênção. Não é para nós repreendermos o devorador, porque devorador nem demônio é. Nós já sabemos disso. É gratidão. Então, se eu tenho gratidão no meu coração, eu contribuo. Esse é o fundamento, esse é o princípio. Se eu sou grato a Deus pelo meu trabalho, você que é empresário, você que tem a sua renda, quer seja fixa ou não, se você é grato, você dizima. O fundamento é esse, ou seja, esse é o princípio. E esses discípulos aqui, eles estavam vivendo um princípio. E que princípio é esse, Eduardo? É o que está em Lucas 10. Se você abrir aí, olha o que Jesus disse para eles. Lucas capítulo 10, verso 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e os mandou adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares por onde ele havia de ir. Preste bem atenção, Jesus não está perto deles. Jesus não está com presença física junto com eles, mas eles estão vivendo os princípios. E isso é bom, irmão. Isso é um sinal que eles estavam amadurecendo na fé. Nós, como igreja, quando nós vivemos princípios, quando o nosso pastor não está vendo, quando o nosso líder de célula não está vendo, quando o seu pai não está vendo, ou quando ninguém está te olhando, isso é um sinal que você está amadurecendo na fé. Só que o que vai me chamar a atenção é que esses discípulos que estavam vivendo esse princípio, que estavam andando de 2 em 2, estavam debaixo da palavra do Senhor, eles vão fazer algo. E que algo que eles vão fazer? Eles iam para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, ou 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. É interessante, irmãos, que os discípulos que ouviram de Jesus, que aprenderam com Jesus, agora eles vão deixar Jerusalém para ir para Emaús. Só que o que me chama a atenção aqui, que esses discípulos, eles estavam frustrados por tudo aquilo que estava acontecendo. E a frustração, irmão, nada mais é do que uma expectativa que eu tenho que não é realizada. Quando você cria uma expectativa e essa expectativa não se realiza, você se frustra. Por exemplo, não sei se aconteceu com você, se aconteceu comigo. Você chega numa lanchonete, você olha lá na vidraça e fala assim, eu quero aquele salgado. Um dia eu fui comer um joelho. A mulher me deu, na hora que eu mordi, estava ressecado. Eu pensei, lá se foi os meus R$5. Estava bonito, só que o gosto estava ruim. Eu fiquei decepcionado. Não sei você, mas não tem coisa pior do que você gastar dinheiro em comida ruim. Talvez você tenha aquela pessoa que é muito sua amiga, você confiou nele, você, esse fulano é de minha confiança. Só que a pessoa pega e conta o seu problema para alguém. Aí você entende, poxa, fulano não é de confiança igual eu imaginei. Você se frustrou. Os discípulos, eles estavam frustrados. Por quê? Porque o Senhor Jesus havia sido morto. Mas ele já tinha ressuscitado, mas não tinha parecido para eles. Isso aqui me chama a atenção de algo, irmãos. Nós temos que tomar cuidado aonde o nosso coração está firmado. Nós temos que tomar cuidado onde nós temos colocado o nosso coração. Porque o excesso de expectativa, muitas das vezes, vai trazer para nós um excesso de frustração. Se você colocar sua expectativa no lugar errado, com certeza você vai se frustrar.
Só que aqui eu fico imaginando por que eles se frustraram, Marcos Paulo. Jesus não tinha dito para eles que ele ia padecer? Agora, não tem algo meio contraditório aí? Jesus disse que o Filho do Homem havia de ser entregue, de ser escarnecido pelos homens, que ele seria crucificado, mas ao terceiro dia ele... Mas isso estava acontecendo, então por que os discípulos estavam frustrados? Sabe por quê? O coração deles não estava na palavra que o Senhor tinha dito para eles. Sabe por que muitas vezes nós frustramos, irmão? Porque o nosso coração não está na palavra. Se você colocar o seu coração na palavra, irmão, você vai entender muitas das coisas que nós estamos vivendo. Algumas pessoas guerras, rumores de guerra, fome, crise política. Irmão, qual Bíblia que você está lendo? Se é que você está lendo. Porque lá está escrito isso tudo. As circunstâncias estavam roubando os discípulos a palavra que estava falada. E é interessante que é isso que às vezes, minha amada, tem acontecido conosco. As circunstâncias do nosso dia a dia têm nos roubado do Senhor. O excesso de trabalho, o excesso de rede social. Nós temos tempo para tudo. Nós só não temos tempo para o Senhor. E aqui Jesus tinha dito para os discípulos, olha, eu vou padecer. Essa era a palavra que eles tinham que crer. Eu venho te trazer uma mensagem nessa noite, meu amado. Você precisa crer na palavra do Senhor. Se o Senhor Jesus disse que um dia Ele vai vir te buscar, é porque de fato Ele vai vir nos buscar. E nós precisamos viver como uma igreja que vai ser buscada pelo Senhor Jesus. Só que muitas vezes, meu amado, nós estamos dispersos. Uns crentes, é Bolsonaro. Os crentes, é Lula. É o Centrão. Onde é que está a sua expectativa, irmão? Neles, você vai se frustrar. Não, Duarte, se nós pôr lá, vai resolver o problema. O mundo jaz no maligno. Crise no judiciário. O que você está pensando, irmão? Coloque o seu coração no Senhor, coloque o seu coração na Escritura, e você não vai se frustrar. Às vezes nós temos criado, eu creio, que eu tenho visto aqui, é que os discípulos criaram uma realidade paralela àquela que Cristo tinha dito para eles. É isso que a igreja tem feito muitas das vezes. Nós estamos criando uma realidade paralela àquela que a Escritura está nos dizendo. E nós estamos vivendo essa bolha. Aí quando alguém vem com alfinete para furar, não toqueis, não julgueis, não maltrateis, não façam isso. Não, irmão. Nós temos que sair dessa bolha, irmão. E entender aquilo que a palavra do Senhor está nos dizendo. Eles estavam praticando um princípio, eles estavam andando juntos. Só que o que me chama a atenção é que eles estavam indo para o lado errado. A cidade de Jerusalém, cujo nome significa lugar de paz ou fundação de paz, era onde eles deveriam permanecer. Porque Jerusalém, naquele momento, era o epicentro da adoração. Jerusalém representava a presença do Senhor. Era ali que eles deveriam permanecer. Só que no meio da frustração, no meio daquela agitação toda, para onde que eles estavam indo? Para Emaús. Emaús, cujo significado no hebraico significa amate, fonte de águas quentes. Imagina, irmão, você sair de um lugar de paz para ir para um lugar de fontes de águas quentes. Se você pesquisar aí, existem alguns lugares, né? Por exemplo, né, se você for fazer turismo de águas termais, né, águas quentes, você vai lá, toma aquele banho, se delicia. Só que o Senhor não estava chamando eles para estar em Emaús. O Senhor estava chamando eles para estar em Jerusalém. Você está entendendo isso nessa noite, irmão? Deus te chamou para habitar na presença dEle. O anseio de Deus é que você habite na presença dEle. E que as circunstâncias da vida não te tire da presença dEle. Os discípulos estavam indo para o lugar errado. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite, Igreja Batista. Em qual direção você tem andado? Jerusalém representava a presença de Deus, o local da promessa. O Senhor Jesus, Ele nos fez uma promessa que
para mim, de todas, é a mais linda. É a mais linda promessa que ele poderia ter nos feito. Olha o que ele vai dizer, João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Essa é a promessa que o Senhor te fez, irmão. Que Ele vai te preparar um lugar para mim e para você. Mas Ele vai voltar para nos buscar. E nós precisamos viver como uma igreja que vai receber a segunda vinda do Senhor. Só que às vezes, meu irmão, nós estamos dispersos. Nós estamos como esses discípulos, frustrados. Eduardo, não realizei meu sonho. Eduardo, não alcancei isso. Eduardo, não alcancei aquilo. Irmãos, aquilo que o Rony falou expressa uma verdade que o Senhor tem me ensinado. Cristo é o suficiente. É isso que Deus quer me ensinar e te ensinar. Primeiramente, Cristo é o suficiente. Se a faculdade não vem, Cristo é o suficiente. Se aquele casamento perfeito que você sonhou não vir, Cristo é suficiente. Se aquela empresa, para você ter a sua independência financeira e parar de tolerar bucha de patrão, que é assim que muitas vezes nós falamos, não vir, Cristo é suficiente. Às vezes nos falta a suficiência de Cristo, aí nós queremos coisas para suprir a ausência de Cristo. Esse é o retrato da igreja. Nos falta Cristo. Não, eu tenho que trocar de carro. Nos falta Cristo. Ah, não, eu tenho que ir lá naquela boutique comprar. Nos falta Cristo. Ah, não, meu sapato tem que ser da Nike de R$3.000. Ah, nos falta Cristo. Ah, não, eu tenho que trocar o meu iPhone porque é 8 e já tenho 13. Você precisa de Cristo, irmão. Cristo precisa ser pleno dentro de você. É isso que te falta, irmão. Não te falta uma novidade de vida, não, te falta Cristo. É isso que faltava para os discípulos, eles crerem na palavra. E eu te pergunto, quanto você tem crido na palavra, irmão? Sabe por que eu digo isso? Porque hoje tem igreja para tudo quanto é gosto. Se você cansou de seu marido e quer arrumar um boyzinho para você e fortinho, você larga ele, não de maneira figurativa, tá, irmão? Você larga ele, casa com outro, que tem igreja que te quer. Apesar de que isso é errado. Você cansou da sua mulher, tem outra mais novinha, bonitinha, empinadinha. Você pode largar a sua mulher e casar com outra, que tem igreja que te quer. Você pode ser um ladrão, sonegador de imposto, mas se você tiver um dízimozinho bom, tem igreja que te quer. Só tem um porém, o céu não vai te receber. Aí você faz a sua escolha. Você faz a sua escolha, irmão. Você precisa crer na palavra, irmão. Existe um evangelho para tudo hoje. Só que a centralidade é Cristo, a centralidade é a Escritura. Nós estamos muito dispersos. Vem que vai ter campanha disso. Vamos ali que vai ter campanha daquilo. Vamos ali que o irmão é de oração, ele vai revelar. Nada contra, irmão. Mas você precisa de Cristo. Eu preciso de Cristo. Nós precisamos do princípio da palavra que diz: entra para o teu quarto, fecha a porta e ora o teu pai que está em oculto. É isso que nós estamos precisando, irmão. Um dia, conversando com o Caio e o Marcos Paulo, nós chegamos a uma conclusão. A gente deixou de ser santo para ser legal. A gente começou a negociar os princípios do evangelho, sabe por quê? A gente não quer ficar mal com ninguém. A gente tem amigo que adultera, amigo que rouba, amigo que usa droga, mas a gente quer ficar bem com todo mundo. A gente não quer se posicionar como crente. A gente quer ser legal. Aí a gente começou a negociar os princípios. Mas não, irmão, Deus está trazendo uma palavra de volta. Centralize na Escritura. Não negocie os seus valores. E os discípulos aqui, eles estavam frustrados. Eles estavam indo para Emaús. Interessante que diz o versículo, sucedendo, no versículo 14. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas
os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E, respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido desses dias? E lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Irmão, sabe o que me chama a atenção nisso aqui? É que esses discípulos, eles tinham uma perspectiva muito superficial, Marcos Paulo, de quem era o Senhor Jesus. No versículo 19, olha o que vai dizer: e ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. A perspectiva deles, Fábio, era muito superficial a respeito de Cristo. Cristo não era somente profeta. Ele não era somente poderoso em obras para curar. Ele era muito mais que isso. Ele era o Salvador. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o príncipe da paz. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é o Pai da eternidade. Só que me chama a atenção que aqueles discípulos tinham uma perspectiva muito superficial de Jesus. E você sabe o que eu tenho aprendido, irmão? Quem tem uma perspectiva muito superficial de Jesus, na primeira circunstância quer sair, quer trocar de direção. Só que o que eu acho lindo é que o Senhor Jesus, sabendo da pequenez da fé deles, se manifestou até eles. É isso que eu acho lindo, irmãos. Quando a gente está vacilante, com o nosso pé quase desviando, o Senhor vem e se manifesta até nós. É isso que eu acho lindo. João 15,16. Não vós te escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vás e dês fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires meu Pai, Ele vos conceda. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que foi até você primeiro. É o Espírito Santo que abriu os olhos do seu entendimento, meu amado, e te fez estar aqui hoje. E o Senhor Jesus, no seu momento de fraqueza, Ele segura na sua mão para você não se desviar. Porque Ele te escolheu, meu amado. Não é na sua força, não é na sua capacidade, não é naquilo que você pode fazer, não é no seu talento, não é... É sobre Ele, irmão. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo é feito por Ele. Por que eu estou aqui? Porque o Senhor tem me sustentado com a sua destra. Por que você está aqui hoje? Porque Ele tem te sustentado, irmão. Se o Senhor deixar por nossa conta, a única coisa que a gente está fazendo é pecar. A única coisa que a gente está fazendo é de nós mesmos. Mas Ele nos sustenta com a sua destra fiel. E o Senhor aqui está se manifestando até Ele. Para quê? Para mudar a perspectiva deles. E a minha oração, meu desejo nessa noite, através dessa palavra, é que o Senhor se manifeste até nós e mude a nossa perspectiva a respeito dele. Tem muita gente, irmão, com uma perspectiva muito superficial de Jesus. Tem gente que vem para a igreja e não casa. Tem gente que vem para a igreja e não consegue subir na vida. Tem gente que vem na igreja e não consegue um cargo no ministério. Não consegue aparecer. Jesus é muito mais do que coisas, igreja. Ele é muito mais do que coisas que Ele pode te dar. Ele tem a paz que excede todo o entendimento. Ele que guarda o meu e o seu coração no meio dessa coisa toda que está acontecendo no mundo, irmão. É Ele que nos guarda. E o Senhor Jesus, Marcos Paulo, se manifesta até eles. E eles dizem, olha, Ele era profeta, Ele era homem poderoso. Jesus não é só isso não, irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Quem é Jesus para você? Hoje. Talvez você diga, Eduardo, Ele me livrou do álcool. Amém. Eduardo, Ele me livrou do adultério. Amém. Eduardo, Ele me curou de um câncer. Amém. Eduardo, Ele me tirou da imoralidade sexual. Amém. Só que Oséias, ele disse uma coisa. Ele disse assim, ó, conheçamos
e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe o que eu acho lindo nesse versículo? Que ele diz, conheçamos. Você conhece o Senhor, só que você prossegue em conhecê-lo. Já viu aquela pessoa que você faz amizade com ela? Aí daqui a pouquinho você sabe que a pessoa gosta de café com pouco açúcar. Daqui a pouquinho você sabe que a pessoa não come margarina, ela só come manteiga. Você sabe que a pessoa não gosta de mortadela comum, ela só gosta da defumada, né? Que a pessoa, ela não come carne mal passada, ela só come carne bem passada. Não é assim? Né, Lana? Enjoada. Aí você vai conhecendo os gostos da pessoa. E por que você conhece? É brincadeira, tá? Por que você conhece a pessoa assim? Porque você tem intimidade. Esse é o propósito do relacionamento com o Senhor. Nós desenvolvemos intimidade com Ele e o conhecermos. O problema é que muitas vezes nós paramos. Nós temos uma perspectiva muito pequena de Deus. Eu gosto de um texto em Isaías que diz, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. 43:2, se eu não me engano. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti, porque eu sou o Senhor. Mas você sabe, meu amado, quando você vai conhecer o Senhor? Quando você passa pelas águas. Sabe quando você não vai submergir? Quando você passa pelos rios. Sabe quando chama nenhuma vai arder em ti? Quando você passa pelo fogo. Sabe o que significa, irmão? Que Deus ele não vai nos isentar de passar por determinadas situações. Melhor do que isso, é Ele passar conosco. É aí que você tem o conhecimento de Deus. Às vezes nós queremos conhecer o Deus que cura. A gente só não quer ficar doente. Se eu perguntar, quem quer conhecer o Deus que cura? Você? Amém. Aí se eu perguntar, quem quer ficar doente? Ninguém. Se eu te perguntar, irmão, você quer conhecer o Deus da provisão? Você diz, amém. Aí eu disse, mas quem quer ficar aqui com portas fechadas para conhecer esse Deus? Ninguém. Você quer conhecer o Senhor que é um justo juiz? Ele diz, amém. Mas quem quer passar por uma situação onde depende de ser justificado pelo Senhor? Ninguém. São as circunstâncias que nós vivemos que revela Deus na nossa vida, irmão. Deus usa a circunstância para se revelar até nós. E essa circunstância que você está vivendo, é só Deus usando ela para se revelar até você, irmão. Eu vivi muitas coisas com o Senhor, e a das que eu mais gosto de falar é da obra que Deus fez lá em casa. Tem coisas que a gente não se dá conta, irmão. Eu falei um pouquinho aqui hoje. Eu me lembro de um tempo que eu orava pelo meu irmão, e eu aconselhava ele é mais novo que eu tenho 29, ele vai fazer 24, ele tem 24. No final do ano agora ele faz 25, a diferença de 4, 5 anos. E eu falava, João Pedro, vamos para a igreja, João Pedro isso, João Pedro aquilo. Jesus é o caminho, vamos no culto, Deus tem uma obra na sua vida, tal. E quanto mais eu falava, né, pelo menos diante da minha ótica, pior as coisas ficavam. E o João Pedro indo para a cavalgada, o João Pedro chegando de madrugada dentro de casa. Aí o João Pedro começou a beber Brahma latão, e eu falei, pronto, agora a vaca vai para o brejo. Aí eu falei, agora já era. E não só bebia como pagava para os outros, que eu acho que é pior ainda, entendeu? Pior não é o cara beber, pior é o cara beber e pagar para os outros ainda. E bebe, paga para os outros, e eu orando, eu falei, Senhor, o Senhor vai alcançar a vida dele. Eu peço, Senhor, né, alcança. E eu naquela pressão em cima dele, e o Senhor foi tratando com o meu coração, irmão. Porque eu falei que hoje, o livro do profeta Zacarias vai dizer que não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Aí eu entendi, irmão, que não era o Eduardo, era o Senhor. Eu aprendi que eu tinha que descansar em Deus. Eu falei, Senhor, olha, eu entrego nas suas mãos e eu sei que o melhor o Senhor vai fazer. E por final, né, eu lembro que nessas doideiradas dele, ele tinha moto, hoje não tem mais. Ele estava indo lá no Trevo de Santana caçar forró. Aí eu falei, o que uma pessoa normal vai caçar forró no Trevo de Santana, irmão? Lá rola facada, rola tiro, uma drogaiada. Eu falei, meu Deus. E eu orando, descansei no Senhor. E eu me lembro que um belo culto, um dia, um domingo, eu desci para a igreja. E cheguei no culto cedo, abri a igreja. Olhei tudo direitinho na antiga igreja que eu congregava antes de estar aqui. E sentei lá no púlpito, estou esperando. O pastor chegou, nós estamos conversando, conversa daqui, conversa daqui, conversa daqui. As coisas, né, que ele tinha ido para Leopoldina, ele me atualizando.
Aí, quando de repente, um dos primeiros a chegar, o João Pedro. Assim, uai. Não entendeu, não. O pastor falou assim, você chamou seu irmão? Eu falei assim, não, dessa vez não. Tipo assim, eu deixei, sabe? Assim, não, é você e Deus. Aí ele veio, cumprimentamos, mas também não fiquei muito de cima, não. Eu gosto de deixar a pessoa à vontade. Eu gosto dela ver que ela tem espaço. Aí ele veio no domingo, aí vir no outro. Não, vou vir no outro. Aí foi no outro domingo, aí virou domingueiro. Aí começou a ir só nos cultos domingo. Aí ele trabalha no Furtúcio. Aí começou as quarta-feiras que dava ele no culto. Aí um belo domingo, irmão, sabe quando prega uma palavra, você fala, essa palavra é para fulano? E Deus alcançou a vida dele naquela noite, irmão. E ele confessou que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dele. Ali eu entendi, meu irmão, que Deus salva no tempo dele, da forma dele e do modo dele. A minha perspectiva de Deus, estou usando aqui para complementar o texto, mudou. Eu entendi que Deus ele não anda dentro do meu calendário. Porque se eu for pedir a Deus, eu falo a Deus, ó, eu quero para ontem, da semana passada, do mês passado, do ano passado. Faz. E a gente guarda as coisas assim, ó. Nós somos imediatistas. Você pede um lanche, assim que você pede um lanche, você pergunta, quanto tempo vai demorar? Você pede uma pizza lá no Vandão Pizzaria, né, irmão? Aí você pergunta, quanto tempo que vai demorar? Nós somos imediatistas, a gente marca tempo. Só que Deus quer mudar a nossa perspectiva, irmão. Ele nos fazer entender que o tempo pertence a Ele, que as coisas pertencem a Ele. E nesses processos da vida, Ele se revela até nós. Os discípulos, no versículo 19, estavam com uma perspectiva muito limitada de quem Cristo era. E Cristo precisava mudar a perspectiva deles. Versículo 20. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia, desde que as coisas aconteceram. Eles achavam que Jesus ia vir, né, por ele ser rei. Eles acharam que ele ia vir com poder bélico, com armas, com lanças, com espada, e que ele ia guerrear com as nações que naquele tempo estavam oprimindo Israel e livrar pelo poder bélico. Só que não, irmão. O reino de Jesus não é um reino físico, é um reino espiritual. É isso que ele estava demonstrando aqui. E às vezes a nossa perspectiva com o Senhor, ela está um pouco trocada. Como eu falei, meu, quantos crentes com a perspectiva equivocada. Mas o Senhor, a cada dia que se passa, louvado seja Ele, que Ele muda as nossas expectativas. Versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. O que eu acho lindo aqui é que o Senhor Jesus agora vai alinhar os discípulos. Vamos colocar ele dentro do propósito. Mas você sabe o que é lindo de ver? Que o Senhor Jesus começou desde Moisés, veio pelos profetas, até aquilo ali que estava acontecendo. E eu aprendo uma coisa com isso. O nosso alinhamento com Deus vem através da palavra. Irmão, não tem como você, Igreja Batista Reviver, estar alinhado com Deus, sem estar alinhado com a palavra. Você já percebeu que hoje, tanto de um lado como o outro, principalmente no cenário político, as pessoas elas têm uma perspectiva equivocada de Deus? Por exemplo, para uns, Jesus é um líder da minoria, né? O Jesus das minorias. Aí eles levantam bandeira, LGBT, essas coisas e tal. Não vou ficar entrando nesse assunto. Para outros, Jesus é um justiceiro. Bandido bom é bandido morto. E não é isso, irmão. Bandido bom é bandido convertido ao Senhor. Nós temos que tomar cuidado, irmão, para nós não pegarmos o Evangelho e desalinhar ele com as coisas deste mundo. O meu alinhamento, o seu alinhamento com Deus vem através da palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor que aqui na igreja o que se prega é a Bíblia, é a Escritura. Só que eu tenho aprendido uma coisa, irmão, se você não ler na sua casa, se você não se dedicar, se você não buscar com intensidade, vai ficar difícil. Tem um ditado que diz, né, que angu de um dia só não engorda o cachorro, não. E isso é verdade, irmão. Você vir só aqui comer Bíblia aqui, não vai mudar a sua vida, não.
Você pegar o seu filho, tocar ele lá para cima e achar que é os professores que vai resolver, não é não, irmão. É você que tem que comprar uma Bíblia ilustrada e ensinar dentro de casa. Nós temos que alinhar com a palavra. Jesus começou alinhando os discípulos com a palavra. Ele veio desde Moisés até o que estava acontecendo ali, nos profetas que se declaravam a respeito dele, e foi alinhando os discípulos. E para nós encerrarmos, e chegaram-se à aldeia onde iam, a ele fez com que ia mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já se declinou o dia, ou seja, estava escurecendo. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e deu-lhes. Verso 31. E abriram-se os olhos, e conheceram que era ele, e desapareceu. Sabe o que me chama a atenção aqui, irmão? Que Jesus alinha eles com a palavra, e logo após chama eles para um momento de comunhão. E é na comunhão que eles conheceram quem é Jesus. Sabe como é que a igreja, ela revela quem é Jesus? Na comunhão. Se nós não formos unidos como igreja, unânimes, toda a sociedade vai ver e vai glorificar a Deus. Se nós formos unidos, tivermos comunhão. Agora, se nós formos separados, o mundo não vai ver Deus através de nós. É na comunhão, irmão. É na comunhão que revela. É na sua comunhão com Deus que você revela quem Deus é. É na comunhão que você tem que o Senhor se revela até você. E eu te pergunto nessa noite, você tem tido comunhão? O diabo ele tem implantado no coração de alguns crentes que eles não precisam manter comunhão mais. A igreja é Cristo em casa. Né? Se Deus quiser, Ele me busca lá em casa. Não é esse o propósito, não, irmão. O propósito de Deus é que nós, corpo de Cristo, sua noiva, estejamos em comunhão aqui nessa congregação. Isso aqui é a igreja. A igreja não é o edifício. A igreja somos nós, plural. Eu não sou a igreja. Eu sou um representante da igreja. Dentro da minha casa, no meu trabalho. Eu sou uma extensão da Batista Reviver. Agora, quando eu estou aqui, aí sim eu sou a igreja. Então não caia nesse engano de ser um desigrejado. Não caia nesse engano de você não estar junto, não ter a comunhão. Eu me lembro de um feito aqui que só foi realizado uma vez. E eu oro a Deus para que aconteça de novo. O dia do Evangelho. Quem lembra do dia do Evangelho aqui que veio a Nívia Soares? Irmão, só se falava nesse evento. Irmão, não sei se você lembra, foi benção demais a presença de Deus ali na praça. Foi muito bom. Quem foi... Eu fiquei de segurança, fiquei pertinho do palco. Nossa, foi bom demais. Só que uma semana depois, um mês depois, aconteceu aquela tragédia que mataram o menino ali. Aí já não se falava mais daquilo. Se falava da tragédia. Sabe o que eu aprendo, irmão? Nós, como igreja, precisamos nos unir e manifestar Deus lá fora. Porque quando nós manifestamos Deus lá fora, as pessoas vêm e glorificam o nome do Senhor. Não estou falando isso para eles nos aplaudir. Porque a única vez que as igrejas em Miraí se uniram, abalou a estrutura da cidade. Foi bênção. E nós, como igreja, precisamos nos unir aqui, manter comunhão aqui, para manter comunhão lá fora. E essa é a minha oração nessa noite. Que o Senhor, através dessa palavra, tire de nós toda a nossa frustração, toda a nossa expectativa errada, irmão, que nós temos no Evangelho. Que o Senhor, nessa noite, Ele tire toda superficialidade de Cristo em nós. Que nós sejamos crentes que conhecem a Deus no profundo. Que o Senhor nos alinhe com a sua palavra. E que nós tenhamos comunhão. Jeremias 33:3 tem um texto que eu gosto muito. Clama a mim, né, Maurício? E responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu quero te desafiar, irmão. Já foi falado aqui. Essa semana é semana de oração. Vai para dentro da oração, irmão. Talvez você se cansou, se frustrou, você está desanimado, você está campengando na fé. Vem orar, irmão. Deus tem novidade de vida para a sua vida. Talvez você orando lá sozinho na sua casa não vai ter mesmo efeito.
né? Você vai desanimar, alguém vai te chamar, vai cair uma mensagem no WhatsApp, você não vai se concentrar, mas vem para cá. Para Deus te realinhar, para Deus te reerguer, para Deus te fazer novo de novo. O interessante é que se você for ler Jeremias 33:1, vai dizer que veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez, estando ele ainda encerrado. Ou seja, Jeremias estava preso. Mas mesmo Jeremias estando preso, a palavra do Senhor se manifestou até ele. Você sabe o que eu aprendo com isso? Mesmo em circunstâncias ruins que nós estamos vivendo, a palavra de Deus se manifesta até nós para nos gerar vida e vida com abundância. Amém? Se coloque sobre seus pés em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Para que o Senhor nos dê força, para que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor não nos deixe parar. Que toda frustração saia. E que nós venhamos crer única e exclusivamente na palavra. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus, nós te damos graças nesta noite, Senhor, pela tua palavra que foi pregada, Senhor, que o teu Espírito Santo, Deus, ministre ao coração de cada um dos meus irmãos, ó Pai, a suficiência que há em Cristo, Senhor. Pai amado, nos ajuda, Senhor. Nós queremos voltar, ó Pai, para o lugar da tua presença, Pai. Nós queremos habitar diante de ti, Senhor, em oração, em jejum, em leitura, em estudo da palavra, Senhor, numa comunhão intensa e verdadeira contigo, ó Pai. Eu te peço, seja com este homem, seja com esta mulher, acende a chama do teu Espírito, ó Pai, no coração deles, ó Pai. Não nos deixe andar para a esquerda nem para a direita, mas nos dá um foco como igreja, ó Pai. Que o Senhor seja suficiente, que toda suficiência, que toda plenitude, ó Pai, seja proveniente do Senhor, ó Pai. Que as coisas não venham nos roubar, o trabalho, o dia a dia, a rede social, seja conosco, ó Pai. Nos leva à profundeza de Cristo Jesus, ó Pai, pois nós queremos manter uma comunhão mais intensa e verdadeira contigo, ó Pai. Nós queremos te conhecer, ó Pai, e voltar para o lugar da promessa. É isso que eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Ouvimos muito do Senhor nessa noite. Quem quis aproveitar, aproveitou, porque Jesus está no controle da minha vida e da sua vida. Irmão, são dois versículos maravilhosos. Está no princípio da mensagem do irmão, onde os olhos dos discípulos estavam fechados. Mas logo Jesus abriu os olhos dele e revelou a eles quem ele era. Irmão, às vezes nós falamos de Jesus, mas os nossos olhos não estão abertos. Mas nessa noite, Deus vai abrir os seus olhos e vai te abençoar, né? Você não veio aqui em vão, você não veio aqui à toa. Você vai sair daqui abençoado e tocado pelo Espírito Santo. Irmãos, essa semana eu tive uma experiência com Deus, onde Deus pôde me falar uma coisa muito... A gente lê o versículo, mas aquilo não marca no nosso coração. Quando eu li em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que vós sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. É uma pergunta que Paulo fez. Você sabe disso? Que você é morada do Espírito Santo? Irmão, se o Espírito de Deus habita em vós, que tipo de pessoa você tem que ser? Irmãos, você é um representante de Deus aqui na terra. O Espírito Santo habita em vós. A igreja é o lugar que nós reunimos, mas a verdadeira igreja não é essa aqui, é você. Você é um santuário de Deus. Então cuidado com o que você faz com esse santuário, porque nesse santuário habita o Espírito Santo. Irmão, todo aquele que tem o Espírito Santo não será confundido. No momento certo, o Espírito Santo abre os nossos olhos. Amém? Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos os dias. E nós dizemos: vá em paz e que Deus te abençoe.